Olá, tudo bem? Eu sou a professora Edmarise Barney e hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre um assunto fundamental que é o papel da psicologia organizacional, né? Então, antes de mais nada, é necessário que entendamos o que é psicologia, tá? O que é a psicologia? A psicologia, ela origina-se do grego, é o estudo ou a palavra da alma. Esta é a epistemologia da palavra psicologia. Então, durante muito tempo, a psicologia foi definida como o estudo da alma. Porém, as pessoas que estudavam, os estudiosos, começaram a perceber que se eles continuassem com essa definição da palavra psicologia, não tinha aí como comprovar cientificamente. E a psicologia, ela nasceu da filosofia. Bom, depois dessas reflexões, tá? O que a definição de psicologia ficou pautada? Que a psicologia é o estudo do comportamento. Não tinha como continuar com a definição do estudo da alma. A alma não é algo palpável que nós possamos ver. E para uma pesquisa se tornar ciência, é necessário que se comprove cientificamente. Então, os estudiosos mudaram para o quê? O estudo do comportamento a partir do quê? Daquilo que pode ser observado, tá? Mas a epistemologia da palavra, ela não mudou, a psique é o que? A alma, o espírito. O que é o logos? O estudo, o discurso. Porque a psicologia, ela estuda o quê? O discurso, a linguagem. Se eu vou observar, eu vou estudar um comportamento, eu tenho que observar o quê? O que aquela pessoa, aquele ser humano está passando? Através do quê? Através do seu comportamento, através da sua linguagem. Bom, o que a psicologia estuda, basicamente? Tá? O que ela estuda? Ela estuda a mente, os processos internos, os sentimentos, os pensamentos, a razão, o inconsciente. Veja bem uma coisa, quando a população, de maneira geral, comenta sobre sentimentos, nós sempre pensamos em quê? No coração. O coração, ele é o símbolo dos sentimentos, mas não é bem assim que funciona. Nós temos que entender que o ser humano, ele funciona através, logicamente, de todo o seu corpo, de todo o seu funcionamento, mas tem uma parte aí que é fundamental, principalmente para a psicologia, que é o quê? Pense comigo, o sistema nervoso central. Como que o sistema nervoso central, ele trabalha? Como? Através do sistema nervoso periférico. Então, todas as sensações, tudo vão passar pelo sistema nervoso periférico, a nossa periferia do nosso corpo, que vai lá para o cérebro, para o sistema nervoso central, e ele vai nos dar o quê? Uma resposta. Então, a psicologia, ela vai trabalhar com o quê? Com a mente, com o sistema nervoso.
Lá no sistema nervoso central, nós temos o quê? A memória a curto, a médio e a longo prazo. Aonde as sinapses, elas vão fazer o quê? Todas as conexões. Então, os teus sentimentos, pensamentos, razão vão estar aonde? No seu cérebro, no seu sistema nervoso central. Pessoal, então retomando aqui, o que é a psicologia? Ela estuda o quê? O comportamento. Qual é o papel dela? É atuar no comportamento humano. Então, a psicologia organizacional, ela tem este papel dentro das organizações, tá? De estudar o que? O comportamento humano. Por mais que as empresas, as organizações, elas invistam em tecnologia, né? Hoje é muito assim, é tudo top, agora é top, tá? Ela precisa de quem? De pessoas. O ser humano, ele não é descartável. Então, o papel da psicologia organizacional é dar suporte a esta empresa, a esta organização, tá? A esta empresa, a esta organização, naquilo que chamamos de quê? De seres humanos ou de pessoas. Alguns autores vão trazer o quê? O capital humano, o parceiro, o funcionário, o empregado, o colaborador, enfim. Mas não podemos esquecer que é um ser humano que toca essa organização, que toca esse computador top de última geração. E esta pessoa, este ser humano, precisa de quê? De apoio, tá? Então, a psicologia, ela é o quê? Ela é essa ciência que pertence a várias áreas, humanas, biológicas e sociais, tá? O que é preciso pensar um pouco aqui em relação a isso? Vamos voltar um pouquinho na história. A psicologia, ela nasceu da onde? Da onde? Pense comigo. Da filosofia. Lá quando os filósofos, Sócrates e tantos outros, começaram a questionar: quem sou eu? Quem é o ser humano? Quem sou eu? Quem é o ser humano? E aí a psicologia, ela foi o quê? Criar as suas próprias asas. Ela se tornou ciência quando ela começou a fazer estudos e comprovar, principalmente dentro da psicologia comportamental, que o quê? Que comportamento pode ser medido. E dentro das organizações, a psicologia, ela precisa o quê? Medir esse comportamento. De que maneira que ela vai ter que medir esse comportamento? Através do quê? Da avaliação de desempenho, avaliação por competência, feedback direto. O que é, feedback direto? Eu chegar para esse colaborador e dizer: olha, puxa, parabéns para você, hein? Ou, vai fazer assim também, Depende. Tomara, vou torcer assim, 10 para você, legal, valeu, tá? Então, a psicologia, ela é uma ciência que pertence a quê? A área humana, biológica e social. Então, dentro da organização, a psicologia vai fazer o quê? Esta leitura. Se o colaborador, o funcionário, o empregado, ele está com algum problema, primeiro nós vamos descartar o quê? As questões biológicas, as questões de relacionamento. Que problema que ele tem aqui? É interpessoal, ele com as pessoas, ou intrapessoal, ele com ele mesmo? Pessoal, o que é uma organização? Tá? O que é uma organização? Uma família é uma organização,
né? Eu dou risada porque família às vezes é tantos conflitos, né? Algumas não, outras sim. É uma organização. Duas pessoas discutindo algum assunto é uma organização, querendo um objetivo, uma meta, tá? Então, o que é uma organização? Ela é coordenada, composta de duas ou mais pessoas, que funciona de acordo com as metas e os objetivos daquele grupo, tá? Daquele grupo pertencente. Então, um condomínio, uma igreja, uma empresa. Eu trabalho sozinha em casa, professora, tá? Sozinha entre aspas. Você pode estar lá naquele teu espaço, sozinha, mas você está conectada, você está trabalhando com várias pessoas, atendendo, né? Fazendo lá um material, enfim, entregando projetos, fazendo propostas. Pessoal, qual é o papel da psicologia dentro das organizações? Primeiro item, trabalhar a formação das pessoas. Alguém pode estar pensando, nunca se teve tantos cursos online e tanta coisa, tem umas palavras aí bonitas, né? Agora que fale, né? Cursos online, não sei o quê, tá? Nunca se teve tanta formação das pessoas. Mas o que nós temos que avaliar dentro de uma empresa? O que é bom para aquela empresa, para aquela organização? A questão aqui da interação, gerenciar pessoas. O foco das organizações, pessoal, são as pessoas. Não adianta. Eu tenho que ir lá fazer a verificação sobre a máquina, sobre o local que aquela pessoa está trabalhando, se tem muito ruído, toda a análise do espaço e tempo aonde esta pessoa está trabalhando, produzindo. Ela precisa estar bem dentro desse espaço. O que nós temos que pensar aqui? Que a área de gestão de pessoas, ela precisa o quê? Agregar as pessoas. Aqui entra o quê? O processo de recrutamento e seleção. A questão do acompanhamento, processo de avaliação, tá? O processo de reconhecimento, de investimento, de eu fazer todo o processo dentro da valorização aqui das pessoas. Então, este é o papel da psicologia da organização. Tá? Qual é o foco? As pessoas. Claro, não vamos aqui nos iludir, pessoal. Nós não podemos, as pessoas, tem empresa aí que vamos colocar todos os funcionários para meditar que vai melhorar. Não, não é isso, tá? Nós temos que pensar em quê? Na produtividade. Que a empresa precisa de quê para sobreviver? De din-din, de dinheiro. Então, a psicologia organizacional, ela precisa necessariamente buscar um equilíbrio entre a pessoa, a produção e os resultados. Até mais!